Olá a todos, bem-vindos ao webinar da Pessoas by Eco, da adaptação à transformação. Depois de mais de 2 anos a viver em pandemia, se há a palavra que todos tivemos que nos habituar, foi adaptação. As empresas tiveram que se reorganizar, criar novos modelos de negócio para manter a sua operação viável. Os colaboradores, muitos deles confrontados pela primeira vez com uma situação de teletrabalho, ganharam maior autonomia e agora parecem ansiar uma maior flexibilidade. A questão que se coloca agora é o que fica de tudo isto. Como é que as empresas se vão dar o próximo passo para uma nova realidade? E para debatermos esse tema connosco, temos vários convidados, aos quais agradeço a vossa presença. Começo por apresentar Helena Henriques, diretora de Recursos Humanos do Millennium PCP. Temos também connosco Ricardo Carneiro, diretor de Recrutamento e Seleção Especializado da Multipessoal. E connosco temos também Ana Sousa, VP of People da Farfetch. Ana, era exatamente por si que iria começar. A Farfetch, quando eclodiu a pandemia, acabou por adaptar um modelo de organização híbrido, em que 60% do tempo dos colaboradores é em teletrabalho. A minha pergunta é, que balanço, por um lado, é que faz desse novo modelo? E segundo, o que é que isso obrigou de transformação na companhia? Sim, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite e por estar aqui presente, é uma honra. Nós desde o início somos uma empresa flexível, portanto nós já tínhamos uma política de flexibilidade em que as pessoas poderiam trabalhar a partir de casa, onde quisessem, mesmo antes da pandemia. No entanto, tipicamente era mais as áreas de tecnologia que pontualmente usavam mais esse benefício. Portanto, a pandemia trouxe-nos aqui uma maior estruturação e uma maior clareza de que é possível outras áreas também o fazer. Há áreas mesmo dentro da Farfetch que não é possível fazer. Nós temos uma área, por exemplo, de Creative Operations e uma área também de Customer Service, que essa sim conseguiu estar, mas a de Creative Operations teve que permanecer em Guimarães. Mas agora, de facto, depois destes 2 anos, ou ao final destes 2 anos, o que impera mais é a questão da flexibilidade. Portanto, há pessoas que preferem estar no escritório, há pessoas que continuam a preferir estar em casa ou noutros contextos, porque quando nós falamos no teletrabalho, isto abre uma panóplia de opções, não é? Das pessoas poderem estar, por exemplo, a trabalhar no Algarve, a trabalhar em Évora, ou a trabalhar noutra parte do país. O que é que trouxe aqui de grande desafio? Nós temos uma cultura muito forte na Farfetch. Nós temos valores muito enraizados e eu acho que nós estamos a viver neste momento um ganho de capital social, pessoas que se conheciam anteriormente, e portanto eu acho que estes modelos funcionam bem por haver estas ligações anteriores. No entanto, no período da pandemia, entraram cerca de 1000 pessoas que nunca tiveram contexto de trabalho na empresa, e aquilo que nós temos vindo a trabalhar apesar de haver essa flexibilidade, porque as pessoas gostam de ter escolhas, não é? Eu gosto de poder escolher de manhã se de facto vou trabalhar ou para o escritório ou não, porque nós temos as nossas rotinas. E agora o grande desafio é como é que nós conseguimos manter esta cultura forte, como é que nós conseguimos fazer com que as pessoas se relacionem e continuem a criar essas relações, porque as empresas são feitas de pessoas e são essas relações que mantêm pessoas felizes também no seu ambiente de trabalho. Já agora, não tinha esta pergunta bem planeada, mas já que deu a deixa, não resisto a fazer a pergunta. O Geneves, quando houve a apresentação do novo campus da Farfetch em Joaquim Guimarães, falou que achava que não se conseguia construir cultura na situação de trabalho à distância. Vocês já estão a passar por esta experiência, já tiveram quase 2 anos desta experiência. Sendo que os desafios agora realmente são maiores, e isso significa que, passada a pandemia ou acalmando mais esta situação de crise sanitária, pensam regressar a reduzir os tais 60% de trabalho em teletrabalho, ou o que é que vocês planeiam para o futuro? É um bocadinho essa a pergunta. Aquilo que o José na altura falou, e é um modelo que eu defendo também, nós não nos posicionamos como uma empresa remota, porque o que aconteceu é que durante esta altura da pandemia houve muitas empresas, maioritariamente na área de tecnologia, que se assumiram 100% remotas e, portanto, que não iriam voltar de novo aos escritórios. E aquilo que acontece nós somos seres sociais. Aqui nós somos seres de relação, nós precisamos da validação do outro nos nossos espaços e nos nossos contextos.
e no trabalho também. E, portanto, há muitas conversas que surgem, ou há muitos desafios que são ultrapassados quando as pessoas estão fisicamente presentes. Passar um exemplo. Nós temos espaços dentro da empresa que permitem esse contacto e essas relações, né, que as pessoas podem ir ao refeitório. Nós temos café disponível, e temos outros benefícios disponíveis, como também espaços fora das suas secretárias, em que as pessoas podem conviver. E, de facto, há, às vezes, muitos desbloqueios que acontecem porque as pessoas cruzam-se no corredor, e quando estão em casa isso não acontece. E, portanto, aquilo que nós defendemos é a questão da flexibilidade, é permitir que as pessoas possam ter espaços em que se possam encontrar, e não tanto defender uma empresa 100% remota. Helena, não resisto também perguntar-lhe como é que vocês no banco, no Millennium BCP, viveram esta situação da pandemia, sendo que tinham o desafio de ter que manter balcões abertos para receber o público, ao mesmo tempo proteger as vossas pessoas e manter uma operação a funcionar. Como é que vocês fizeram esta gestão e o que é que retiraram desse período? Ou seja, em termos de ensinamentos para o futuro, o que é que pode ficar desse período, em termos de organização? Muito bem. Muito obrigada também por este convite. Como disse, e bem, nós tivemos um desafio duplo, porque é nosso objetivo primeiro servir os nossos clientes e, portanto, e a par disso, confrontámos com outro objetivo, que é preservar a saúde dos nossos colaboradores e também dos nossos clientes e toda a comunidade que servimos. E, portanto, eu até diria que tivemos estes 3 pilares de preocupação: salvaguardar a saúde dos colaboradores e a saúde dos nossos clientes, e, ao mesmo tempo, mantermos a servir a economia, o país, os nossos clientes, mantendo sempre todas as nossas sucursais abertas. Pontualmente, por situações de fruto da pandemia, tivemos que fechar alguma sucursal, mas sempre muito pontualmente e em percentagem muitíssimo reduzida. Tivemos uma realidade distinta, que é aqueles milhares de colaboradores que estão nas áreas de suporte. O Millennium BCP já tinha começado a dar alguns passos na organização de trabalho, de teletrabalho, de trabalho remoto, e já tínhamos há mais de um ano algumas equipas a fazerem piloto, e já estávamos a medir aquilo que poderia ser os impactos desta nova organização de trabalho. Mas, de facto, a pandemia levou a mesmo os mais céticos, porque não havia outra alternativa, tenham adotado esta metodologia, e tivemos uma preocupação muito grande daquilo que a Ana há pouco referiu, que é de manter a ligação e a chama viva daquilo que são o papel psicossocial das relações, do banco, do escritório, e tentámos, desde logo, dar orientações muito claras a todos, e particularmente às hierarquias, mas a todos os colaboradores, e fizemos um guião nesse sentido, e um e-learning para todos os colaboradores, onde demos orientações claras daquilo que nós considerávamos que eram práticas que tinham que ser mantidas para que esta ligação e a comunicação, porque penso que é um dos desafios que o trabalho remoto possa colocar, é a nível da comunicação. A comunicação, e quando eu digo não é... Talvez seja melhor comunicar muito do que comunicar pouco, mas comunicar na medida certa, para que também não corremos o risco de que, eventualmente, em alguns momentos, em algumas áreas, possa acontecer de começarmos a ter tecnostress, porque começamos a ser invadidos por todo lado, e é fácil penetrar no nosso mundo de trabalho, e ligamos e desligamos constantemente daquilo que estamos a fazer, e, portanto, tivemos essa preocupação, e tivemos 2 realidades distintas, que foi termos metade dos colaboradores em pleno no seu a organização de trabalho, digamos, habitual, tradicional, servindo os nossos clientes, e tivemos os colaboradores das áreas de suporte, a generalidade deles em casa e confrontados com esta nova necessidade. Portanto, não fomos diferentes de muitas das outras organizações, quer naquilo que fizemos, quer depois nas conclusões que tiramos em relação ao caminho que foi trilhado, e, portanto, a Ana falava em flexibilidade
e eu acho que foi um conceito que ganha uma nova dimensão, é esta flexibilidade, porque se é verdade que em determinado momento não tínhamos alternativa e fomos todos para casa, ou quase todos, eu estou a dizer quase todos, eu própria fiquei aqui sempre, porque acho que pela função que tenho e estando mais de metade dos colaboradores no ativo, o meu lugar era o mais próximo possível deles, mas a generalidade dos colaboradores, de facto, não foi assim, das áreas de suporte, mesmo da mesma equipa, e agora... Quando se fala no futuro, o futuro, obviamente, no meu ponto de vista, irá ter flexibilidade, mas temos que fazer toda esta reflexão da aprendizagem que foi, de tudo o que possa ter de bom este trabalho remoto, mas também aquilo que possam ser os riscos que temos se pensássemos em avançar para a generalidade dos colaboradores das áreas de suporte em trabalho remoto. Mas, tal como outras empresas, e que agora ainda agora foi referido, também não é hipótese que seja colocado ao Millennium BCP. Nós não iremos assumir-nos nunca como uma empresa que adota para as áreas de suporte apenas um modelo de trabalho que seja um trabalho remoto. Iremos, obviamente... Mas, então, que modelos convivem no Millennium BCP? Mantém ainda parte do pessoal em teletrabalho? São coisas que permanecem? Ou neste momento ainda estão um bocadinho a avaliar o que é que poderá ficar dessa situação anterior? Bom, como eu disse, nós temos milhares de colaboradores que estão nas nossas sucursais a servir os clientes, e esses nem vemos alternativa possível. Nós temos que estar o mais próximo dos nossos clientes nos canais que eles valorizam, e o canal físico da sucursal continua a ser valorizado pelos nossos clientes, e portanto estaremos obviamente presentes nos mercados e a servir as comunidades, tal como temos feito sempre. Em relação às áreas de suporte, nós, neste momento, a orientação é de estar até 2 dias em teletrabalho, e de forma generalizada. O passo seguinte que estamos a fazer, que já, aliás, que é um trabalho que já foi desenvolvido, é neste conceito de flexibilidade. E a flexibilidade, e o que procuramos é ir ao encontro daquilo que são as realidades distintas em termos das tarefas e das missões que cada equipa tem, e até mesmo daquilo que é a maturidade das equipas e a maturidade individual. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós estivermos a falar em equipas mais operacionais, com um tipo de trabalho mais standardizado e em que, porque acho que é uma das outras coisas que é um desafio que temos que ter em linha de conta, é aquilo que vai ser a avaliação de desempenho, a performance dos colaboradores, onde é um desafio que temos que saber corresponder, criando objetivos muito diretos para que todos estejam no seu local de trabalho ou estejam mais distantes, no seu local de trabalho habitual, ou mais distantes, saibam claramente aquilo que é as métricas e que possam vir a ser avaliados e que possam trilhar aquilo que é o seu caminho futuro. E obviamente que nós, a nível dos serviços centrais, nesta flexibilidade, temos que ter isso em linha de conta, portanto, o que tipo de tarefas, de missões, como é que é o trabalho desenvolvido, porque temos áreas onde a cocriação, a colaboração é fundamental, e nós entendemos que essa é melhor conseguida com a proximidade física, e portanto aí os níveis de remotabilidade irão ser menores, e nós não temos o número que ouvi há pouco de admissões e de novos colaboradores, mas também já temos trilhado, e é para nós uma certeza, de que novos colaboradores na primeira fase que estão connosco irão estar no escritório. A questão que estamos já hoje aqui foi aflorada da cultura da empresa, é algo que temos sempre presente também. Nós somos uma empresa com uma cultura vincada, que
vai muito além do que possa estar escrito na missão, na visão, nos valores que são públicos, é fruto da vivência do dia a dia, daquilo que nós possamos transmitir aos colaboradores, e isso faz-se, no meu ponto de vista, com a proximidade física, e portanto vamos continuar a ter estas realidades distintas e vamos ter que saber conviver, não olhando para o vizinho do lado, que possa ter uma realidade diferente da nossa. Cabe-nos a nós saber explicar porque é que optámos por modelos diferentes em cada uma das áreas funcionais que o banco tem. Ricardo, a Helena falou aqui da questão dos novos colaboradores, gostaria que eles, quando entrassem na companhia, fossem no escritório. Houve um estudo recente da Siemens em que dava conta um bocadinho dessa visão da parte dos gestores, ou seja, julgo que mais de 60% dizia que achava que, passada a pandemia, iriam regressar, digamos, a ocupação de escritório em níveis iguais antes da inclusão da Covid. É um valor que o surpreende, 60%, mais de 60% dos gestores acharem que vamos regressar ao escritório um pouco, desculpem a expressão, business as usual, e até que ponto isso vai ser bem recebido pelos colaboradores, porque parece-me que esta situação do teletrabalho para muitos, o ganho de autonomia que sentem que tiveram, poderá um bocadinho confrontar-se com esse desejo quase de regresso, não gostaria de dizer regresso ao passado, mas regresso a alguns padrões do passado. Muito bem, antes de mais agradecer também o convite e dizer que tenho muito gosto em partilhar este painel com a Ana e com a Helena. Eu penso que o tema é exatamente, começando um bocadinho pelo fim, penso que temos que ter ciente que estamos num contexto em que o mercado de recrutamento é candidate driven, portanto, e há aqui de facto uma inversão do tabuleiro de poder em termos de recrutamento em alguns setores, devido à escassez, que faz com que aquilo que dizia tenha que ser muito equacionado, que é mais do que aquilo que as organizações também possam, de facto, querer regressar, deve ser equacionado, claro, em função também daquilo que é a crença e os valores da empresa, mas também de forma muito pragmática relativamente àquilo que são os seus objetivos de crescimento e não esquecendo que para crescer são precisas pessoas. E em algumas áreas, temos aqui dois exemplos que são muito interessantes de analisar. A banca já vinha de um processo de transformação digital profundo e é um setor que necessita de muito talento de base tecnológica, e a Farfetch, não sendo uma empresa tecnológica, é uma empresa que tem um modelo de negócio que necessita de muitos recursos de know-how tecnológico. E neste setor, por exemplo, é um setor em que as contas não fecham. Nós, se analisarmos, não só em Portugal, mas um pouco numa escala até europeia, a oferta e a procura estão de facto desequilibrados. Temos muito mais ofertas de emprego do que pessoas disponíveis. Portanto, refletindo aqui um bocadinho naquilo que foi a pandemia, e eu acho que as empresas tiveram uma resposta notável àquilo que foi o contexto pandémico, e a organização de trabalho teve de facto aí uma evolução muito rápida e muito criativa em formatos de teletrabalho 100%, em formatos híbridos, mediante o modelo de negócio, para se adaptar de facto àquele contexto pandémico. Dessa aceleração, dessa experiência, ficaram vários learnings, e aquilo que as duas partes perceberam, tanto a parte das organizações como a parte dos colaboradores, é que esse modelo trazia algumas vantagens e algumas desvantagens. Portanto, passando agora daquilo que foi esta adaptação para aquilo que irá ficar e para esta parte da transformação, eu penso que em algumas situações o modelo de teletrabalho, quando estamos a falar aqui de empresas marcadamente tech, é de facto algo que os candidatos hoje em dia procuram, e há de facto candidatos que nas entrevistas que nós temos passou a ser um must, né? Tentarem perceber qual é o modelo que a empresa proporciona, e depois, maioritariamente, aquilo que nós vamos sentir como recrutadores, nós próprios na Multipessoal tomamos essa opção também do modelo de trabalho híbrido, neste caso até 3 dias em casa e 2 dias no escritório,
E, de facto, esta questão do modelo híbrido tem sido, naquilo que nós vamos acompanhando nas empresas, um modelo muito interessante, porque vai permitindo, nesta parte que a Helena e a Ana também expressaram, relativamente à cultura, a valores, àquilo que são as raízes das empresas, inclusive esta questão do onboarding de novos elementos, que é muito mais desafiante fazê-lo à distância. Este modelo híbrido, em termos daquilo que veio para ficar, parece-nos, na nossa avaliação, ser um modelo que está a acolher muitas empresas e muitos setores. Claro que no tecido empresarial português, e temos que pensar sempre também que temos muita indústria, isto nem sempre é enquadrável em todas as áreas, mas de facto parece-nos ser uma tendência. A questão da escassez é muito interessante como é que ela se cruza com a questão da organização de trabalho e de uma forma mais ampla com a questão daquilo que hoje se diz de salário emocional. Não é? Porque as questões aqui, como já falámos, da flexibilidade, da organização de trabalho, saúde no trabalho, tudo que seja fatores, de facto, ligados a esta parte do salário emocional, tem muito a ver com uma resposta que as empresas vão encontrando para comparar melhor face aos seus concorrentes e ter acesso ao talento que necessitam para a sua organização. Portanto, é muito interessante verificar este paralelismo entre aquilo que foi uma resposta por necessidade ao contexto pandémico, a habituação dos modelos de organização de trabalho por parte dos colaboradores e agora, numa situação já de regresso à normalidade, os próprios colaboradores, e mediante a situação de estarmos no mercado candidate-driven, já não quererem, de facto, muitas vezes voltar para trás e nas suas opções de carreira, colocarem já a questão da organização de trabalho como algo que valorizam. Há nos Estados Unidos, foi muito recente, penso que conhecerão, The Great Resignation, foi um movimento recorde de demissões em massa e que teve um bocadinho a ver com isto e que devemos estar todos atentos e que é um sinal, né, das pessoas face àquilo que procuram para o presente e para o futuro do trabalho. Ana, o Ricardo deu aqui uma série de pistas para as próximas perguntas. Uma delas foi o facto dos colaboradores, no momento do recrutamento, colocarem questões exatamente sobre qual é o modelo de organização das empresas, qual é o grau de flexibilidade. Vocês já têm esse modelo, já o tinham antes da pandemia, mas também quando chegam as pessoas e vocês estão num setor tão crítico, em que realmente a escassez de talento, pelo menos é sempre o relato que me chega, há escassez de talento na área tech. Isso torna-se complicado no momento do recrutamento. Sentem que realmente há essa pressão do lado dos colaboradores, queremos mais flexibilidade, queremos mais autonomia, e depois lanço-lhe a próxima pergunta, que tem a ver com o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, que também foi um tema que emergiu muito da pandemia. Mas para já pergunto-lhe, sentem essa pressão do lado dos colaboradores, que quererem realmente um modelo diferente, distinto do pré-pandemia? Há algumas pessoas que sim, que é fundamental para elas poder ter um trabalho remoto. Nós temos uma vantagem, nós estamos a falar daqui do contexto de uma empresa portuguesa, mas nós somos uma empresa global e, portanto, nós temos localizações noutras partes do mundo, o que nos pode facilitar também. Portanto, na verdade, aquilo que pode ser considerado ter um colaborador nos Estados Unidos ser remoto, não é remoto porque nós temos um escritório lá e, portanto, ele pode trabalhar com equipas aqui em Portugal, mas tem um escritório, tem um local para poder ir. Portanto, nós conseguimos minimizar, porque temos escritórios, de facto, em várias partes do mundo que podem facilitar isso. Em situações de nicho, dentro da tech, há áreas mesmo muito, muito de nicho, nós estamos abertos a ter aqui uma porcentagem mais ou menos reduzida, e temos alguns casos disso, de facto, de trabalhar remotamente. Mas nós privilegiamos sempre a possibilidade desta flexibilidade e ter aqui estes modelos mais híbridos. Relativamente à questão, à segunda... Não sei se alguém... Relativamente à questão daquilo que é o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, eu acho que nós também já tínhamos vindo a fazer um movimento muito interessante, em que já tínhamos também, como eu referi, essa flexibilidade. Nós não somos uma empresa quando as pessoas precisam do seu tempo, ou por causa dos filhos, ou porque precisam de ir a uma consulta. Nunca fomos uma empresa que temos que pedir que a pessoa descontar aquele... Isso nunca aconteceu na Farfetch. Mas, no entanto, aquilo que sentimos é que precisamos ter aqui uma abordagem mais holística, ou criar aqui um programa mais
estruturado daquilo que é a nossa proposta de valor de saúde e bem-estar nas pessoas. É muito interessante, o meu background é em psicologia clínica, não venho das áreas organizações, comecei exatamente na área clínica, portanto senti que havia aqui uma oportunidade muito interessante de trabalhar um modelo em que inclui, desculpem, tanto a questão da saúde emocional, como da saúde física, da saúde, do well-being, que se fala, não é? Do well-being social e da questão well-being financeiro e também profissional. Portanto, como é que nós criamos estas diferentes dimensões e como é que elas interagem? Porque nós, ao contrário do que havia há uns anos atrás, que se dizia às pessoas, os teus problemas de casa ficam em casa e quando vais para o trabalho tens que estar disponível para o trabalho e vice-versa, sabemos que isso não existe, não é? Nós não temos um botão que desliga, agora sou a Ana profissional, agora desligo e sou a Ana na minha vida pessoal. E, portanto, obviamente que estes mundos têm uma interligação. E então, começámos por definir aquilo que seria a nossa estratégia do well-being, temos uma equipa de trabalho muito dedicada a isso, e a nossa grande missão, a nossa grande ambição aqui é, de facto, empoderar as nossas pessoas para que elas possam promover o seu desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. Portanto, nós, quando falamos, enquanto o nosso desenvolvimento enquanto pessoas, é um percurso, é um caminho que nós fazemos ao longo da nossa vida e é preciso investir para que possamos ter uma vida sustentável e uma vida com propósito. E a nossa missão é ainda ir um pouco mais além, porque no fundo é ajudar as nossas pessoas a terem as ferramentas necessárias para esse desenvolvimento pessoal e depois nos contextos onde elas se movem, poderem também facilitar e, portanto, serem mais resilientes. Começámos por trabalhar dados. Nós precisamos de saber por onde começar, porque estas dimensões todas que eu falei, é? da emocional, da física, profissional, por aí fora, como é que nós poderíamos, de facto, para onde é que nós deveríamos começar? E fizemos, em parceria com a Universidade do Minho e a ProChild, que é um laboratório colaborativo, um estudo longitudinal em que queríamos medir várias dimensões como ansiedade, depressão, burnout, o psychological safety, ou contextos psicologicamente seguros, a questão do balanço entre a vida pessoal e profissional, a relação, a questão parental, porque também foi muito importante durante esta pandemia. Portanto, temos aqui uma série de fatores com bases, com ferramentas científicas, com questões científicas, completamente anónimos e, portanto, gerido por uma entidade externa, em que tínhamos também dados sociodemográficos que queríamos aqui analisar e verificar. E é curioso porque este estudo que nós fizemos começou em abril do ano passado e agora vamos ter a quarta fase em abril. Portanto, ao longo do ano passado fizemos 3 fases e agora vamos ter o último aqui em abril. É muito curioso porque este estudo está em linha com os estudos que foram surgindo também na altura da pandemia, com questões associadas com, por exemplo, pessoas mais jovens ou colaboradores mais jovens com níveis de ansiedade maiores do que pessoas mais velhas e aqui outras questões mais sociodemográficas. Portanto, está muito em linha com a investigação internacional e isto deu-nos ferramentas para perceber que tínhamos que investir muito na saúde emocional. Nós já tínhamos psicólogos, por exemplo, aqui em Portugal, mas achámos que para escalar não era possível. E, portanto, quando digo escalar nós temos cerca de 3.000 colaboradores aqui em Portugal e somos 6.000 a nível global. Então, nós entramos em contacto com várias plataformas que têm terapeutas e, portanto, foi selecionada uma, que é a Plum Health, que é uma empresa inglesa, e deu-nos acesso imediato a vários terapeutas de várias nacionalidades, de várias línguas e de várias temáticas, o que permite também pensar aqui na diversidade que é a Farfetch. Né? Nós temos muitas nacionalidades diferentes, nós temos cerca de 80 nacionalidades a nível mundial diferentes, só em Portugal temos 40 nacionalidades diferentes e, portanto, cada um também tem as suas culturas e as suas formas de abordar estes temas. E, portanto, isto tem sido, de facto, um aspecto muito interessante e que as pessoas têm dado um feedback muito positivo, porque para além de acesso à terapia, tem também acesso a conteúdos, a webinars no âmbito da saúde emocional. Depois disso, nós também considerámos que havia uma literacia dos managers, principalmente, das pessoas em geral, mas os managers muito importante, porque eles têm esse papel também de identificar sinais e sintomas nas suas pessoas, e lançámos um piloto em parceria com a Mental Health First Aider, e, portanto, dar formação aos managers para eles poderem
perceber neles próprios, né? Nós também falamos muito na autocompaixão, né? Portanto, tem que começar em nós, é um bocadinho esta analogia que acontece muitas vezes no avião, quando cai a máscara de oxigênio, temos que pôr primeiro em nós e depois é que podemos ajudar os outros, e portanto muito nisso, né? Muita reflexão também do próprio manager, tem que estar bem para poder gerir bem as suas pessoas e estar disponível para as ouvir. E, portanto, fizemos esse piloto, que também teve muito sucesso, e as pessoas agradeceram imenso, porque de facto não tinham a noção destes limiares, não é? Do que é estar às vezes mais irritado, ou pessoas que possam estar a ter aqui a precisarem de ajuda sem explicitamente poderem dizer. Portanto, nós agora vamos lançar a todos os managers uma formação de saúde mental, portanto, o awareness da saúde mental, portanto, poderem identificar tais estes sinais e sintomas. Para além disso, há outra questão que é muito importante, houve muita fadiga digital também, estamos em ambientes muito complexos, e as pessoas muitas vezes precisam do tempo, não é? De tempo para elas, tempo para estar, tempo para refletir, fazer pausas é muito importante. Esta questão de trabalhar 12 horas, muitas vezes que as pessoas trabalham, isto não existe, não é? Portanto, ninguém consegue estar, ao mesmo que sejam as 8 horas, ninguém consegue estar 8 horas 100%. Nós precisamos das tais quebras ao longo do dia e também ao longo de algum tempo. Portanto, nós temos um programa que é o Boomerang, que a cada 5 anos as pessoas têm a possibilidade de poder ter uma licença sabática de 2 meses, paga pela empresa. Portanto, é como se ao final desses 2 meses, quando a pessoa volta, está renovada, né? Está com outro espírito e com outra vontade de recomeçar, e isso é muito, muito interessante. Para além disso, nós temos também os chamados Caring Days, que são 2 dias por ano em que as pessoas podem usar ou para voluntariado ou para benefício próprio, se precisarem delas próprias terem momentos de pausa ao longo do tempo, para além, obviamente, das férias e de 3 dias adicionais que também temos de férias em relação à base legal. E, portanto, a nossa prioridade desde o ano passado, este ano também vai ser mais ligada à saúde emocional, mas depois queremos trabalhar também outras áreas. A profissional também estamos a trabalhar naquilo que são os conceitos dos career paths das pessoas, portanto, dos planos de desenvolvimento, dos planos de carreira ser cada vez mais clara, porque as pessoas precisam também dessa clareza para saberem, ok, eu estou neste nível, o que é que eu preciso para passar para o nível seguinte, o que é que eu preciso para me desenvolver. Isto também tem a ver com o meu propósito, com a minha própria saúde emocional, portanto, tem todo este impacto. Não é? Nós falamos sempre destas dimensões, mas elas estão num espectro e às vezes se uma não está na parte verde, como eu costumo dizer, do espectro, se está ali mais na zona vermelha, obviamente que todas as outras vão um pouco atrás. E, portanto, isto tem que ser trabalhado de uma forma holística. Helena, faço exatamente a mesma pergunta, aliás, as 2 perguntas que fiz à Ana. Por um lado, no caso da atração do talento, a banca é um setor que está em tem estado em transformação, sobretudo para o digital. Portanto, imagino que os perfis que precisem neste momento sejam um bocadinho distintos dos anteriores, quando apenas se vivia a atividade no balcão. Não sente também essa pressão desse perfil mais techy, de maior exigência de flexibilidade, por um lado, e segundo, como é que também estão a trabalhar esta vertente do well-being, tendo em conta que até as próprias lideranças às vezes têm alguma dificuldade, por um lado, em detectar em si próprios os sinais de perigo, e também nos seus colaboradores têm de estar atentos ao que é que poderá vir, não é? Para que a dinâmica das equipas também não fique perturbada. Como é que estão a trabalhar estas 2 dimensões? Por um lado, flexibilidade, sim ou não, sim. E segundo, well-being. Bom, comecemos então pelo desafio que é o de atrair novas competências, algumas delas não muito tradicionais no mundo da banca. Nós temos, de facto, realidades muito, muito distintas e confrontamos-nos com um processo de mudança acelerado naquilo que são o nosso posicionamento para o digital e na oferta de valor aos nossos clientes por via digital. E hoje, e quando eu digo hoje, neste passado recente, nós vimos-nos na necessidade premente de recrutar perfis que até aí não existiam na banca.
E estamos a falar precisamente dos perfis de tecnologia, mas também perfis das áreas quantitativas, porque, como sabeis, existe aqui uma supervisão a nível do Banco Central Europeu, para os quais nós temos que fornecer muita informação e que também trazem até nós um conjunto alargado de guidelines que têm que ser cumpridas a nível de rácios, aquilo que é a nível de risco, a nível de modelos de risco, e, portanto, algo que há alguns anos atrás não era muito tradicional ver na banca, que é pessoas licenciadas em matemática ou nas áreas quantitativas, hoje é claramente uma população que está dentro do nosso espectro de prioridade no recrutamento. E a outra, como eu disse, tem a ver com estas áreas das tecnologias, que já hoje aqui foi dito, e todos nós temos bem consciência disso no nosso dia-a-dia, aquilo que é o desfasar entre a oferta e a procura, isso traz-nos desafios acrescidos, obviamente, nesta atração e na retenção destes perfis. E muitos destes perfis são pessoas relativamente jovens e que hoje realmente também têm uma posição, do meu ponto de vista, diferente em relação àquilo que é o mundo do trabalho. Há colaboradores que só não vieram até nós e não estão hoje connosco, porque para eles já não equacionam o seu dia-a-dia que não seja de forma remota. E nós assumimos que não queremos ser empresa remota e, portanto, como disse há pouco, iremos ter e temos níveis diferentes de remotabilidade, mas não 100% de remotabilidade. E, portanto, aqueles que valorizam a ponto de ser para ele obstáculo a esta opção de trabalhar no Millennium SAP, pois bem, não estão connosco. E já aconteceu, nomeadamente, pessoas que, fruto da pandemia, optaram por sair destes grandes centros e irem mais para o interior e para fora dos grandes centros, nomeadamente Lisboa, que é onde temos a maior parte das nossas áreas de suporte, e que reorganizaram a sua vida pessoal e familiar em outras geografias. E aí está assumido. Portanto, temos o nosso caminho bem definido e é assim que vivemos com ele. Portanto, sim, temos um desafio grande a este nível, a nível do recrutamento destes perfis. A par, eu costumo, e desculpem-me esta expressão, dizer que andamos todos a pescar nas mesmas águas quando sabemos que o peixe é escasso. E é esta a nossa realidade. Em relação à segunda questão, daquilo que é o ser humano na sua visão holística de ser humano, pois não poderia estar mais de acordo com aquilo que ouvi da Ana. Obviamente que essa é uma preocupação de todos nós. Há muitos anos que eu digo que o que é bom para as pessoas, para os nossos colaboradores, é bom para o banco. Depois temos que passar isto à prática, como é que nós operacionalizamos este princípio e acreditar, esta crença de que assim é. O BCP, quando criou o seu espaço físico no Tagus Park, esteve na vanguarda do seu tempo, naquilo que foi o espaço que foi criado ao tempo, e estamos a falar há 30 anos atrás, onde ainda não era muito comum ter um conjunto vasto de áreas de apoio, pensar naquilo que possa ser o bem-estar físico dos seus colaboradores, tendo pensado desde logo em ter ginásio, piscina, campos de ténis, cantinas, espaços de convívio para os seus colaboradores. Portanto, houve aqui toda uma preocupação que se mantém até hoje naquilo que possa ser o bem-estar físico dos colaboradores. Também, há muitas décadas esta parte, que nós contamos com um corpo clínico permanente para dar, e que fomos alargando, tal como também outras empresas, e que também aqui ouvi, a outras áreas
que não só da medicina, mas áreas de suporte como a psicologia, nutrição. Portanto, alargamos a outros profissionais das áreas da saúde e do bem-estar dos colaboradores, com esta preocupação de suportar e apoiar neste equilíbrio que é entre o físico e o emocional. E depois há um outro tema que é para mim igualmente importante, que é, e que também já hoje aqui eu ouvi, que tem a ver com a pessoa enquanto indivíduo, aquilo que é para ele verdadeiramente importante na sua realização, aquilo que é o propósito de cada um. E aí, obviamente, que as hierarquias têm um papel determinante. A Direção de Recursos Humanos tem, obviamente, responsabilidade sobre aquilo que são os planos que são traçados, as guidelines, o suporte que possa dar na preparação, no desenvolvimento dos colaboradores, e nomeadamente daqueles que têm funções hierárquicas, mas é um papel de todos e começa em cada um de nós, enquanto colaborador também, da definição daquilo que é o seu plano de desenvolvimento, aquilo que para nós é verdadeiramente importante e que valorizamos e que procuramos trilhar dentro desse caminho. E, portanto, é esta preocupação entre o que é profissional, aquilo que é físico e o que é emocional, que nós temos que atuar e ter sempre muito presente em tudo o que fazemos no hoje e pensando no futuro e nas consequências que possam ter no futuro. Isto é, não podia estar mais de acordo com aquilo que ouvi há pouco da Ana, nesta visão holística que nos trouxe desta preocupação do dia-a-dia com a gestão das nossas pessoas. Obrigada por essa palavra, pessoas, dá-me exatamente a dica aqui para o Ricardo. Temos falado um bocadinho desta adaptação que todos sentimos nas empresas, os próprios colaboradores, a importância que as pessoas estão a assumir neste novo contexto. Arrisco a perguntar se sentes até que ponto os recursos humanos podem ajudar as empresas na sua transformação, de que forma, por um lado, e segundo, o que é que nós temos aqui dois setores, um mais tecnológico e o setor da banca, mas em termos globais, o que é que sentes que neste momento está a ser feito em termos de RH que ajude as companhias realmente a dar o passo em frente na sua transformação? Muito bem, nós, pronto, isto como elogio, né? Portanto, para a Ana como para a Helena, as excelentes empresas que investem aqui na área dos recursos humanos são exemplos espetaculares daquilo que melhor se faz no país, mas depois temos que ter noção que somos constituídos por um tecido empresarial que é composto por muitas PMEs em que a organização e até os recursos disponíveis para estes temas são mais limitados. No entanto, e respondendo aqui um pouco à questão, não deixa de... Eu penso que muita coisa se estará a fazer bem e há uma notícia hoje do jornal Eco que não sei se viram, portanto, que refletia um inquérito a quase 900 empresas, em que o resultado desse inquérito dizia-se que a maior preocupação destas 900 empresas, e eram empresas PMEs, seria de facto o tema pessoas e a escassez das mesmas, que é uma notícia surpreendente, tendo em conta que depois havia critérios em segundo e em terceiro lugar. O critério que estava em segundo lugar, mas bastante longe, era, por exemplo, as vendas. Portanto, estas PMEs, estas 900 PMEs inquiridas, estavam a valorizar mais o tema das pessoas e da sua escassez, a preocupação que tinham sobre o tema, do que propriamente o seu crescimento de vendas, que é, de facto, um estudo muito interessante. Aquilo que eu penso que neste momento os recursos humanos podem, de facto, fazer e estarão a fazer, acho que a resposta a este inquérito já é no sinal, já é nesse sinal, é de facto criar esta consciência dentro das próprias organizações de que o tema pessoas é neste momento um tema que não é circunstancial, portanto, é um tema para o presente e para o futuro. Nós temos uma crise em Portugal e na Europa demográfica que tem baixa natalidade, temos a população a envelhecer, temos o número de população ativa que trabalha tendencialmente até 2050, isto está estudado, também a crescer,
E isto pressiona de facto para uma situação de escassez. Claro que há aqui alguns movimentos de imigração que poderão ajudar, mas aquilo que os números nos vão dizendo é que não serão suficientes. Portanto, os recursos humanos, criar esta awareness, eu diria que é o primeiro passo, e brincando aqui um bocadinho, penso que a notícia que saiu hoje no ECO dirá que alguma coisa já se está a fazer nesse sentido. Depois, os recursos humanos devem, de facto, ser aqui o motor desta transformação, desta orientação para pessoas, que tem que estar alinhado totalmente com a gestão de topo. E depois, muito importante também naquilo que é a transformação das próprias lideranças, ou seja, é um esforço inglório se empresas estiverem constantemente a fazer um esforço tremendo naquilo que é o momento da atração, o momento de recrutamento, mas depois não tiverem dentro daquilo que é as suas lideranças uma consciência de que este esforço de atração tem depois que ser acompanhado por um esforço de retenção. Isso depende muito, de facto, das lideranças. Eu diria que o tema que falamos anteriormente, não é, do tratamento das pessoas de uma forma holística, também tem que estar ligado a isto. Uma passagem de gestão que era muito command and control, nós temos que passar por um modelo de gestão de acompanhamento, de lidar com esta autonomia dos modelos de organização de trabalho mais híbridos, modelos de acompanhamento de mentoring, de coaching, em que, de facto, as lideranças terão que ser muito diferentes daquilo que era no passado. O Pedro Ramos, estas semanas, trouxe um tema para estes assuntos de recursos humanos, que era deixarmos de falar de retenção e falarmos de atração constante. E é um pouco isto. As empresas, de facto, tendo um esforço muito grande de trazer pessoas para a sua organização, por aquilo que é este combate pelo talento, têm que depois, no momento a seguir, ter a parte de cultura, de valores, das lideranças muito bem trabalhada, para que as pessoas fiquem nas organizações e queiram, de facto, representar os seus projetos. Naquilo que é a minha experiência e da minha equipa, eu estou numa parte da multipessoal que está mais ligada à parte do comportamento executivo. Ainda recentemente, os produtos, os serviços que lançamos, estão todos, as três novas áreas estão muito ligadas a isto, que é aquilo que nós chamamos a parte de People Attraction. Foi muito desenhado na perspectiva de apoiar PMEs que não têm, de facto, tantos recursos, para algumas áreas, algumas ferramentas que podem ser muito importantes. Desde logo, a questão dos salary surveys, portanto, que é fundamental cada uma das empresas saber, dentro do seu setor, se compara bem, se não compara bem naquilo que é o seu posicionamento salarial, seja geográfico, seja setorial. Depois também uma área de recruitment marketing, que é ao cabo disponibilizarmos aqui os nossos expertise para ajudar as empresas que não têm esses meios, conforme Milênio BCP, uma Farfetch com certeza terão, mas de poderem ter essas ajudas naquilo que é hoje a captação de talento em multicanais. E depois também algo que tem sido muito importante até na área tech, em algumas startups, ajudá-las a refletir sobre o processo de recrutamento. O número de fases, que tipo de avaliações, de alguma forma terem um tipo de processo de recrutamento mais limpo possível, mais ágil possível, porque estamos a falar de recrutamentos que muitas vezes os candidatos numa semana têm 2, 3 abordagens e processos que possam demorar 4, 5, 6 fases são pouco recomendáveis. Portanto, eu penso que aqui os recursos humanos têm de facto um papel fundamental nisto tudo. O primeiro papel isto é um bocado paradoxo, mas o primeiro papel é mostrarem à gestão de topo e às lideranças que este não é um tema só de recursos humanos. Este é um tema, neste momento, nuclear, que tem que fazer parte da estratégia das organizações. Bem, Ana, não resisto a lhe fazer a mesma pergunta. O que é que sente que os recursos humanos poderão ter de papel na transformação das companhias? Neste caso, a Farfetch. Sim, exatamente.
Sim, eu vejo nós chamamos people, para mim recursos humanos é já É pré-pandemia. Exatamente. E antes disso, já nos chamamos recursos humanos há muitos anos. Exatamente por isso, para ter o foco central nas pessoas. E eu vejo muito o nosso papel como parceiros, parceiros no negócio. Portanto, há essa transformação mesmo no papel daquilo que era antigamente, portanto, chamados então recursos humanos, existiam para contratar e depois estariam no momento de saída do colaborador, e há um papel fundamental que existe neste momento, que é o tal parceiro de negócio e estar sentado nas tomadas de decisão, muitas vezes também do próprio negócio. E facilitar e ser embaixador. Há algumas empresas que até ligam muito a área de recursos humanos à área de cultura. Eu acho que não deve ser recursos humanos e cultura, porque a cultura é feita por todas as pessoas, por exemplo, portanto, todos nós somos embaixadores e temos esse papel fundamental. Agora, aquilo que nós temos cada vez mais de estar presentes é numa perspectiva de ouvir as pessoas, ter estas sessões de ouvir, ter os chamados, nós chamamos aqui os engagement surveys, portanto, os surveys ou os questionários para garantir como é que está o clima das pessoas, criar estes espaços seguros e ser mediadores nestas situações que às vezes, muitas vezes, os próprios managers não sabem como fazer e as próprias pessoas não sabem como se direcionar. É muito interessante, falou-se aqui de um conceito que eu falo há muito tempo, que é a atração contínua de talento, e não tanto a parte de retenção. Portanto, nós também ajudamos a mudar estas mentalidades. Aquilo que eu falo muitas vezes com os senior leaders é a retenção remete para uma questão de fechar as pessoas numa sala e não é uma decisão, não é uma tomada de decisão das pessoas quererem ficar. E, portanto, quando nós falamos de atração contínua de talento, é como é que nós conseguimos, desde o início e durante o ciclo de vida do colaborador dentro da empresa, e eu sou responsável por esse ciclo de vida na Farfetch, como é que nós conseguimos que as pessoas estejam motivadas, estejam felizes e estejam dedicadas, e que seja uma escolha todos os dias. Eu quero estar naquela empresa, ou neste caso eu quero estar na Farfetch por minha escolha, porque me sinto atraído, porque me sinto bem, porque é aquele lugar onde eu quero estar. E depois poder ter também, no momento até de saída do colaborador, ter a mesma postura que tivemos quando ele entrou. Porquê? Porque muitas vezes há ciclos e as pessoas muitas vezes querem experimentar outras coisas, e nós já temos alguma experiência disso, portanto, pessoas que saíram da Farfetch e ao final de alguns anos, e temos até casos de menos de um ano, regressarem porque sentem que este é que é, de facto, o ambiente que querem, porque se sentem psicologicamente seguros, porque sentem pessoas, porque não sentem que são um número, apesar de nós sermos 6.000 colaboradores, sentem que têm impacto, e isso é um papel de trabalho dentro de people que é fundamental. Mas, numa palavra, parceiros do negócio, parceiros das pessoas. E Helena, faço-lhe exatamente a mesma pergunta. Como é que as pessoas, ou os recursos humanos, como queira chamar, poderão ajudar as empresas na sua transformação? Bom, eu concordo plenamente com o que também já aqui ouvi. Eu diria que a função de recursos humanos nunca teve um desígnio tão estratégico como agora, porque, de facto, nesta sociedade do conhecimento em que nos movemos, esta necessidade permanente de atrair e desenvolver os colaboradores que estejam de coração nas organizações e que considerem que se podem desenvolver plenamente dentro desta organização, e por isso eu concordo com aquilo que ouvi, desta atração contínua, mais do que reter neste conceito que possa ter a palavra e assim o significado de reter, mas todos nós, até porque há todo um investimento que é necessário no desenvolvimento destas pessoas, e tanto maior quanto menor a experiência profissional que têm, tendencialmente, não é de sempre assim, mas tendencialmente, e portanto esta necessidade de permanência durante algum tempo connosco é algo que nós valorizamos também. A função de recursos humanos, eu entendo que tem um papel fundamental em entender esta transformação do negócio, de perceber quais são os desafios que se colocam, de ser pioneira naquilo que possam ser possíveis soluções para dar resposta precisamente a esses desafios.
A minha formação, e já lá vão muitas décadas, era nesta área precisamente da gestão de pessoas e gestão de recursos humanos. E na altura falava-se muito, e por isso quando tínhamos cadeiras de economia e de contabilidade e assim, era nesta preocupação de que um gestor de recursos humanos tinha que entender o negócio e falar a mesma linguagem que os gestores. Eu tenho alguns anos já de vida profissional associada, pese embora tenha tido outras experiências que não ligadas à gestão de pessoas, mas há alguns anos, e sinceramente aquilo que sinto é que nunca foi tão real isto, do papel estratégico que os recursos humanos possam ter na gestão, naquilo que é o futuro das organizações, na construção desse futuro e em ajudar a gestão no seu todo e quem tem maior nível de responsabilidade e cada um dos colaboradores a alcançar os objetivos que cada uma das organizações tem pela frente e que tem que trilhar para o seu desenvolvimento e até mesmo para a sua sustentabilidade. Bem, penso que é um remate perfeito para esta nossa conversa, esta visão sobre o papel que as pessoas têm nas empresas. Eu gostaria de agradecer a vossa presença, à Helena, à Ana, ao Ricardo, a todos aqueles que nos vão acompanhar ou que nos estão a acompanhar neste webinar. E terminamos por aqui. Até uma próxima oportunidade. Certamente não faltarão novas ocasiões para discutirmos. Se calhar daqui a uns anos fazemos um novo balanço sobre o que é que se passou, entretanto, neste processo de transformação. E ficamos por aqui. Obrigada pela vossa participação. Obrigada também. Obrigado.